Boa noite. Estamos aqui prontos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Eu quero novamente ir ao Salmo 119. Estou explorando alguns versículos ali. E desta vez no versículo 49 do Salmo 119, que diz assim, Salmo 119, versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. É uma frase interessante, que poderíamos pensar no tom usado aqui pelo salmista. A linguagem escrita tem a limitação de não transmitir a emoção da fala, de não transmitir os gestos, as contrações dos músculos do rosto, que ajudam muito na riqueza de uma comunicação. A palavra escrita não tem isto. Então, poderíamos dizer, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Meio reclamação. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Já é um tom um pouco diferente. Por isso é que nós usamos muito o contexto, o próprio texto, quando vamos explicar alguma passagem da Bíblia, ou o contexto, ou até um livro para ajudar a falar do estado de espírito do autor, e tudo isso ajuda. Vamos tentar ver o que o salmista quer dizer aqui e o tom. E que lição a gente pode tirar disso? Vamos imitá-lo? Não vamos imitá-lo? A Bíblia registra orações fortes de não crentes, de crentes. Então, é um assunto não muito fácil, essa questão de como se dirigir a Deus, com que palavras, com que atitude. Antes de qualquer coisa, talvez nos ajude um pouco, imaginar esta frase sendo dita aqui a uma outra pessoa. Uma frase de um homem para outro homem, de um ser humano para outro ser humano. Lembre-te da promessa que você me fez, na qual eu tenho esperado. Você tem me feito esperar isso por ela. Na versão nova, versão internacional, na qual tens me dado esperança, que significa basicamente a mesma coisa. A esperança ainda, obviamente, não cumprida. Então, está esperando alguma coisa. Dá no mesmo. Mas, se uma pessoa diz para outra, quero lhe lembrar a promessa que você me fez e que eu estou esperando ainda, duas possibilidades. Primeira é que a pessoa que está sendo cobrada, ela gerou uma expectativa errada, a ponto de estar dando motivos para o outro reclamar. Cadê a sua promessa? Você não me prometeu? Estou esperando. E um dos pontos mais importantes na comunicação entre duas pessoas é a questão de você gerar expectativas corretas no outro. Se dá a entender que vai fazer uma coisa brevemente, faz brevemente, mesmo que não seja marcando o dia, porque se disser vou fazer na hora tal, no dia tal, aí fechou. A expectativa está precisa e o outro pode dizer, você furou comigo. Você prometeu fazer isso aqui ontem, tantas horas, e não fez. Mas, às vezes, é um pouquinho mais sutil. Não, eu vou fazer logo. E, pelo contexto, esse logo seria poucos dias, ou poucas horas, depende muito do contexto. De modo que o que
ouviu a promessa, não pode cobrar exatamente como você disse que ia fazer hora tal, dia tal, porque o outro vai dizer, eu não disse, mas o outro pode dizer, você me deu uma expectativa errada, que é diferente. Então, pode ser que alguém que esteja cobrando uma promessa esteja cobrando com razão, porque o outro falhou em dar uma expectativa errada. E isso causa, inclusive, muitos problemas para muitas pessoas. E irritam os outros, e chateiam, decepcionam, perde a confiança naquele que promete e dando uma uma certa época, um certo timing para fazer aquilo, e não faz. Tudo bem. A outra possibilidade, ainda da ideia de duas pessoas falando, é que o que está cobrando, esse é que está em erro, porque está sendo exagerado, o outro ficou de fazer dentro de algumas horas, mas depois de 3 minutos, o que recebeu a promessa já está cobrando e reclamando, está errado. Então, é exagero da parte do outro ou uma ansiedade exagerada, seja o que for. Claro que pode estar havendo erro das duas partes, mas vamos imaginar apenas de uma parte ou da outra parte para facilitar nosso raciocínio. Voltando ao nosso caso aqui, a primeira possibilidade de quem fez a promessa ter falhado em gerar uma expectativa que não cumpriu, essa possibilidade, obviamente, desapareceu. Porque a pessoa que fez a promessa aqui é ninguém menos do que o próprio Deus. Então, Deus não vai nos dar nunca uma expectativa errada. O que ele pode fazer é dizer assim, eu não dou uma expectativa precisa, não vou dar. Então, vocês não podem ter uma expectativa gerada por mim. Tipo, Senhor Jesus Cristo, quando é que tu volta? Ah, isso aí ninguém sabe. É só com o Pai. Pronto. Então, crente nenhum tem o direito de dizer, Senhor, tu geraste uma expectativa em mim de que eu voltar logo e não voltaste. Momento. Cristo disse claramente que neste assunto ele não iria precisar. Então, isso não é gerar uma falsa expectativa, isso é dizer que não quer fornecer mais elementos. Totalmente diferente. Claro que muitas promessas de Deus não têm a data para se cumprir, tem o fato a se cumprir. O milênio vai existir, entendemos nós. Quando? Não sabemos. Cristo vai voltar. Sabemos. Quando? Não sabemos exatamente. Mas ele deu algumas pistas, de maneira que nós podemos ter uma certa expectativa condicional. Ah, o mundo está passando por uma convulsão, problemas muito grandes, de várias ordens, inclusive agora esse do coronavírus e tudo. Então, pode ser que estejamos chegando na hora do cumprimento da promessa de Deus e que Cristo voltaria. Pode, pode. Mas podemos nos assegurar disso? Não. Porque isso pode estar começando a se cumprir agora e pode, de repente, as coisas voltarem ao normal e adiar mais 50 anos, 100 anos, 500 anos, não sabemos. Então, podemos ter uma expectativa, mas nunca cobrando de quem nos fez a promessa, porque ele não gerou uma expectativa mais forte. Então, mais precisa. Então, já eliminamos a possibilidade de ser uma falha ou algo negativo em quem prometeu. Aí ficamos o quê? Com o salmista. Agora, o salmista é que está cobrando de Deus, que é uma cobrança, falamos no tom, qual será o tom desta cobrança? A atitude, mas que é uma cobrança, ninguém há de negar, é uma cobrança. Então, o salmista pode estar cobrando de uma maneira meio ressentida, que entendeu que uma promessa de Deus, ele não diz qual, talvez se referindo mesmo à lei, a revelação de Deus que havia para a época
época que o salmo foi feito e tudo, sei, mas alguma coisa que ele se ressentiu e entendeu que era para ter vindo e não veio, e está esperando, e pode ser esse tom. Que achamos que não seja. Por quê? Porque o contexto do Salmo 119 mostra um autor muito à vontade com Deus, muito tranquilo, muito propenso a louvar a Deus. Ele fala outras vezes, no próprio Salmo 119, que é enorme, que ele está esperando em Deus, ele fala isso várias vezes. Chega a dizer também que ele tem mais vontade de louvar a Deus cada vez mais. Então, o contexto não nos dá a entender que é algo meio amargo da parte dele. Então, eu proponho deixar de lado essa possibilidade. Ficamos, então, com o quê? Com um erro do salmista? Não, de jeito nenhum. Mas a confissão, primeiro, de uma fragilidade. Senhor, eu estou ansioso. Eu estou aqui querendo te cobrar. Eu sei que não adianta te cobrar. Ele diria isso, eu acho, tranquilamente, o salmista. É uma maneira de me expressar. Eu sei que tu não tens amnésia, problema de memória. Não é isto. É uma forma dele dizer, Senhor, estou aqui. Senhor, olha para mim. Eita, Senhor, tá difícil aqui. Aí eu começo a achar que é o tom que o salmista está usando. Um tom humilde, mas mostrando uma dependência muito grande de Deus e uma fragilidade. Ele está esticado na paciência dele, nas ansiedades dele, na capacidade de segurar a ansiedade. É assim que eu vejo. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Tu me prometeste, Senhor. Só lembrando que. E ele não está sozinho na Bíblia, lembrando coisas a Deus, lembrando entre aspas. É uma forma de a gente expressar. Mas muitas outras passagens, não muitas, mas algumas outras passagens na Bíblia falam de pessoas, servos de Deus, como que lembrando a Deus de uma forma humilde, mostrando uma fraqueza, uma limitação, na qual me tens feito esperar. É como se dissesse, Senhor, está muito difícil para mim esperar. Eu sei que eu devo ter paciência, eu sei que a tua promessa vai ser cumprida, todas as suas promessas, nenhuma promessa tua vai cair no chão, sem cumprimento. Eu sei, Senhor, eu sei disso tudo, mas tá difícil eu esperar. Eu estou sem aguentar. Então, eu estou aqui usando o recurso de te lembrar sem lembrar, porque não há necessidade, mas eu tenho que colocar isso para fora, Senhor. Então, aqui eu acho que é o tom do salmista de fato. Um tom em que nós podemos imitar sem dúvida. Sem dúvida. E é isso exatamente o que eu queria, antes de uma última coisa que eu gostaria de dizer. Mas, sem dúvida, dizer, estimular mesmo. Chegue a Deus e diga, Senhor, estou no meu limite, tem muitos crentes chegando no limite, ou perto do limite, cada um tem o seu limite. Às vezes tem um limite numa área até que é mais resistente do que uma outra área que essa aí você falha rápido. Cada um sabe as suas dificuldades. Então, com certeza, os nossos limites estão sendo esticados. Estão sendo esticados. De todos nós. Quer queiramos, quer não, estamos sendo provados por Deus. Renato colocou corretamente quando ele falou, na expectativa de que a gente saia melhor, bem melhor, no nível espiritual mais elevado do que nós entramos, por causa do exercício a que estamos submetidos. Correto. Agora, o exercício cansa, muitas vezes, e até dói os músculos, fica todo doído, parece que levou uma surra. Então, deve ter crente aí achando que está levando uma surra. E usaria esse termo, mas talvez disciplina, ou não disciplina, mas provação pura e simples, ou exercício mesmo, uma variedade
de motivos Deus tem para atuar em cada um dos seus filhos, cada um de nós crentes. Então, chegue a Deus, sim, e isso honra a Deus. Você chegar para ele e dizer, eu vou desabafar aqui, Senhor, mas tu sabe que o meu tom é respeitoso, o meu tom é humilde, não quero ser arrogante, não quero te encostar numa parede. Quem é que vai encostar? O Deus que tu és, uma parede. Derrube a parede que está nas costas dele. E ninguém coloca Deus em situação assim. Eu nem quero te acusar de nada, que é isso, mas eu quero chorar. E eu quero dizer, Senhor, está demorando, a promessa está demorando. Eu sei que tem esse teu tempo, mas no meu tempo está parecendo tão demorado. Então, estica o meu tempo no meu coração, me consola e coisas assim. Então, primeira coisa, eu disse que acho que todo salmista era mostrar uma fragilidade. Mas o segundo ponto, e com ele eu encerro, é que tem uma coisa muito bonita. Junto da fragilidade, ele mostra um ponto muito forte. O que é? Fé. Confiança que Deus, quando promete, cumpre. Em momento nenhum ele dá a ideia de que Deus prometeu à toa, de que Deus enganou, de que Deus iludiu, nem mesmo que Deus deu uma expectativa errada. Nada, 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 nada. Muito ao contrário. Na sua fragilidade, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. A promessa foi feita para mim e esse aguardo está custando muito de mim. Mas, Senhor, ela vem, tua promessa. Gente, isso honra a Deus de uma maneira tal que a gente pode imaginar. E uma das coisas que eu acho lindas na vida cristã é exatamente essa aparente contradição das coisas. Enquanto o salmista que mostra, como eu disse, uma fragilidade ou uma fraqueza, ao mesmo tempo ele mostra força, e uma força que honra tremendamente a Deus. Não é uma força de músculo mostrando, não, é uma força de confiança em Deus. Eu não valho nada, sou pequeno, sou fraco, estou aqui requieto e tal, tal, mas confio neste Deus que me prometeu e que aparentemente está demorando para as minhas expectativas, não para as dele, para o tempo dele, mas para o meu tempo, mas eu confio nele, porque confio e confio e confio. Eu vou morrer de esperar, mas eu confio nele. Isso é espetacular, repito, para os ouvidos santos do nosso Deus. Isso agrada muito. Então, encerrando, em toda essa dificuldade que estamos vivendo, dentro dos seus choros, dos seus lamentos, das suas lágrimas, das suas inquietudes e das suas impaciências para Deus, primeiro, leve a Ele todas elas. Não deixe de levar, meu irmão, minha irmã. Segundo, não deixe de dizer, mas eu confio. Eu confio. Ó, Senhor, eu estou aqui, eu vou dizer me queixando, mas me choramingando aqui, mas não é desconfiando que tu não vais fazer, não. É porque eu não estou aguentando, mas a fé está ali. Eu sei que tu vais fazer. O quê? Me livrar da coronavírus. Não, ele não prometeu isso. Tirar o coronavírus do mundo inteiro. Não, ele não prometeu isso. Que já é outro assunto para outra meditação. Em que vai crer? Mas eu não vou entrar nisso. Quer dizer, não vou entrar, vou só dizer, veja bem aquilo que você está dizendo para Deus, eu confio. O salmista disse, nas tuas promessas, tudo bem. Então, se é promessa mesmo nas Escrituras, você tem prometido isto, com certeza, pode confiar e esperar, 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 porque Deus vai cumprir. Se não é promessa, inclusive, para esta terra, for para o céu, tudo bem, mas ele vai cumprir. Então, duas coisas. Confesse suas fragilidades, e ao mesmo tempo, diga que confia nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ter o coração muito aberto diante de ti, reconhecendo claramente as nossas fragilidades, nossos limites e pedindo ajuda. E segundo, dentro dessa humildade, dizer, mas eu confio em ti, Senhor. E se isso te honra,
que sabemos que te honra, graças te damos pelo privilégio de podermos te agradar, mesmo em nossa fraqueza, mostrando uma força que vem de ti, que é a nossa fé. Louvado sejas tu e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém.